5. A paixão e a ressurreição de Jesus. Capítulo 14. Conspiração contra Jesus. A Páscoa e os ázimos seriam 2 dias depois. E os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam como prender Jesus por meio de ardil para matá-lo. Pois diziam, não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. A unção em Betânia. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e, quebrando o frasco, derramou-o sobre a cabeça dele. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Para que esse desperdício de perfume? Pois poderia ser vendido este perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. E a repreendiam, mas Jesus disse, deixai-a. Por que aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, por toda parte onde for proclamado o Evangelho, o mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. A traição de Judas. Judas Iscariote, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvi-lo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou então 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, um homem levando uma pilha d'água virá ao vosso encontro. Segui-o. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa, o mestre te pergunta, onde está a minha sala em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com almofadas. Fazei os preparativos ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito e prepararam a Páscoa. Anúncio da traição de Judas. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. E quando estavam à mesa comendo, Jesus disse, em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Começaram a ficar tristes e a dizer-lhe, um após o outro, acaso sou eu? Ele, porém, disse-lhes, um dos 12 que põe a mão no mesmo prato comigo, porque, na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele homem, porque o Filho do Homem foi entregue. Melhor seria para este homem não ter nascido. Instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, ele tomou um pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice, rendeu graças, deu a eles, e todos dele beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Predição da negação de Pedro. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem, eu não farei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Ele, porém, reafirmou com mais veemência, mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. No Getsemane. E foram a um lugar cujo nome é Getsemane. E ele disse a seus discípulos, permanecei aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João,
começou a apavorar-se e angustiar-se, e disse-lhes: Minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai. E, indo um pouco adiante, caiu por terra, e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti, afasta de mim esse cálice. Porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontra-os dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Não foste capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para não entrar em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E afastando-se de novo, orava dizendo a mesma coisa. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. E não sabiam o que dizer-lhe. E vindo pela terceira vez, disse-lhes: Dorme agora e repousa, basta. A hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor aproxima-se. A prisão de Jesus. E imediatamente, enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com a multidão trazendo espadas e paus da parte dos chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos. O seu traidor dera-lhes uma senha, dizendo: É aquele que eu beijar, prendei-o e levai-o bem guardado. Então logo chegou, aproximando-se dele, disse: Rabi! E o beijou. E eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, tomando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Jesus, dirigindo-se a eles, disse: Serei eu um ladrão? Saíste para prender-me com espadas e paus? Eu estive convosco no templo, ensinando todos os dias, e não me prendestes. Mas é para que as Escrituras se cumpram. Então, abandonando-o, fugiram todos. Um jovem o seguia, e sua roupa em um só lençol enrolado no corpo. E sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. E foram agarrá-lo. Ele, porém, deixando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o Sinédrio. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e, sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Pois muitos davam falsos testemunhos contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: Eu destruirei este templo, feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Levantando a mão, o sumo sacerdote no meio deles interrogou Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testemunho é este contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: És tu, Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando suas túnicas, disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouviste a blasfêmia. Que vos parece? E todos julgaram-no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, esbofeteá-lo, e a dizer: Dá onde profeta?
e os criados o esbofeteavam. Negações de Pedro. Quando Pedro estava embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro, que se aquecia, fitou-o e disse: Também tu estavas com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que dizes. E foi para fora, para o pátio anterior. E um galo cantou, e a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos presentes: Este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: De fato, és um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E, imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Capítulo 15. Jesus perante Pilatos. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E, manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo ele, disse: Tu o dizes. E o chefe dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: Nada respondes? Vê de quanto te acuso? Jesus, porém, nada respondeu. De sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedisse. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que, numa revolta, haviam cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que ele fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo e pedirem antes que lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: Que farei de Jesus? Que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais veemência: Crucifica-o! Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. A coroação de espinhos. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. O caminho da cruz. E levaram-no fora para que o crucificasse. Requisitaram certo Simão Cireneu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. A crucificação. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram, e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Era a 3ª hora, quando o crucificaram, e acima dele estava a inscrição de sua culpa: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus escarnecido e injuriado na cruz. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo também, os chefes dos sacerdotes, caçoando dele entre si,
e com os escribas, diziam: "A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos." E até o que haviam sido crucificado com ele o ultrajavam. A morte de Jesus. À hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E à hora nona, Jesus deu um grande grito, dizendo: "Eloi, Eloi, lema sabachthani", que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste?" Alguns dos presentes, ao ouvir isso, disseram: "Eis que ele chama por Elias." E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: "Deixai, vejamos se Elias vem descê-lo." Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: "Verdadeiramente esse homem era filho de Deus." As santas mulheres no Calvário. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de Josete, o Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galiléia. E ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. O sepultamento. E, já chegada a tarde, sendo o dia de preparação, isto é, a véspera de sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto. E, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou no lençol e o pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de Josete, observavam onde ele fora posto. Capítulo 16. O túmulo vazio. Mensagem do anjo. Passado o sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungir o corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo ao nascer do sol, e diziam entre si: "Quem enrolará a pedra da entrada do túmulo para nós?" E, erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com a túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: "Não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos tinha dito." Elas sairão e fugirão do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram delas. E nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Aparições de Jesus ressuscitado. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo antes que haviam estado em companhia dele, e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso,
Depois disso, ele se manifestou de outra forma, a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pregarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmado a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.